Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de clicar também no sininho para receber notificações de vídeos novos e também não deixe de dar no final aí a minha curtida, que isso é muito importante aqui para o canal e me incentiva a cada vez mais trazer novos assuntos para vocês. E hoje eu trago aqui o assunto, nós vamos falar sobre obesidade. Tanto os humanos como os nossos pets, cada vez mais a obesidade está presente, em torno mais ou menos de, a gente pode, pelos estudos, colocar de 22% a 40% de pets hoje domesticados estão chegando ao nível de obesidade. Um score que a gente pensa, bonitinho, um animal gordinho, não vai trazer nenhum problema, mas não, hoje sabe-se que a obesidade, ela predispõe a muitas doenças. A presença muitas vezes até de problemas tanto endócrinos como também possibilidades de desenvolvimento de tumores, tá bom? Então, inicialmente vamos falar sobre o tecido adiposo. Eu tô trazendo esse assunto porque eu quero falar que assim, o que a gente precisa pedir de exames para um animal obeso, né? Então a gente vai iniciar falando sobre o tecido adiposo. Hoje sabe-se que o tecido adiposo não é mais simplesmente um tecido de reserva energética. Antigamente se pensava o quê? Toda vez que precisasse ter reserva de energia, o corpo fazia o quê? Tudo que sobrava iria depositar através do tecido adiposo, simplesmente para ter ali sua reserva. Hoje não, hoje sabe-se que o tecido adiposo ele é responsável também por milhares de outras funções. Dentre elas, podemos colocar aqui presença de produção de interleucinas, então o tecido adiposo também está envolvido na imunidade, em citocinas, ele está envolvido principalmente em inflamações, tanto que hoje sabe-se que um corpo obeso é um corpo inflamado. Ele também tem presença na produção de esteroides no corpo, prostaglandinas e principalmente a produção de leptina. Tem milhares de outras funções, fator de crescimento tumoral, tudo isso está envolvido nesse único tecido. Só que eu quero falar aqui um pouco sobre a leptina, que é um hormônio proteico envolvido principalmente na saciedade do corpo. Então, o que acontece fisiologicamente? Quando um animal come, ele vai ter aumento de insulina pós-prandial, lá produzida pelo pâncreas, que vai fazer com que a glicose entre nas células. Mas também o que acaba acontecendo? Lá, isso tudo, né, sempre o hipotálamo sempre envolvido nisso. Então, comeu, o hipotálamo vai fazer com que lá no pâncreas aumente a insulina e ele também produz um estímulo lá no tecido adiposo, produzindo leptina. Então, o que acaba acontecendo? Naturalmente, o aumento da insulina vai fazer com que ocorra a entrada de glicose nas células e o aumento da leptina vai fazer com que o corpo comece a entrar em saciedade. A leptina, fora o estímulo de saciedade, ela também aumenta a temperatura corpórea e aumenta a taxa de metabolismo, aumentando o gasto energético. Até aí tudo bem, né? A gente pensa, poxa, comi, toda a glicose vai para as células, a leptina vai vir, vai fazer eu parar de ter saciedade, parar de comer e, consequentemente, vai aumentar a minha taxa de metabolismo. Só que o que acontece no paciente obeso? O paciente obeso, isso também em humanos, né? Ele começa
muitas vezes a ter aumento de insulina e resistência pela obesidade. Então, muitos pacientes obesos, eles vão ter uma insulina alta. E o corpo, pelo aumento do tecido adiposo, ele não tem uma resposta adequada, não existe essa hipoglicemia com o aumento da insulina, tem que ter taxas muito altas. E acabou acontecendo o quê? A leptina, a mesma coisa. Animais obesos, eles começam também a ter resistência a esse aumento da leptina. Então, consequentemente, eles não têm o estímulo de saciedade. Eles acabam comendo mais, isso é metabólico. Ele começa a comer mais porque ele não tem a resistência do hormônio que iria levar à saciedade. Então, assim, animais é diferente de nós humanos. Eles vão ter, sim, ansiedade, vão ter algumas alterações comportamentais que podem estar ligadas ao aumento da ingesta de alimentos. Mas em nós humanos, às vezes está ligados à baixa autoestima, à depressão, né? A depressão nos cães leva muitas vezes à tristeza e diminuição de alimentação. Já em nós humanos não, muitas vezes a gente compensa os gozos da vida na comida, por causa de outros problemas que nós temos emocionais, né? Então, assim, no caso do animal, ainda existe, claro, que tem necessidade de outros estudos, mas a gente sabe que ainda a obesidade está muito ligada ao aumento de ingesta alimentar e também pelo fato de alterações metabólicas e endócrinas. E aí esse é o caminho que a gente tem que ter em relação aos nossos animais. A leptina, fora também no animal idoso, ela também começa a aumentar, junto também com a insulina, quando o animal usa glicocorticoide. Tanto endógeno como exógeno, né? Glicocorticoides. Que vão estar ali, ó, presente muitas vezes nas síndromes endócrinas. Então, a leptina hoje tem milhares de estudos, cada vez mais, está tendo teses de mestrado, doutorado, relacionando a leptina ao aumento de consumo de alimentos. Outra coisa que nos humanos já tem em relação à leptina. A leptina, ela está envolvida em predisposição a tumores de esôfago, tumores de intestino, tumores renais, tumores cardíacos e também tumores hepáticos. E principalmente em mulheres, tumores de mama. Por isso que muitas vezes a obesidade também está ligada. Existem milhares de estudos demonstrando o aumento de leptina em glândulas mamárias e predispondo a tumores. Isso já tem estudos também em cadelas. Nós sabemos que andrógenos, né, que são os hormônios sexuais, eles diminuem essa resistência à leptina do tecido adiposo. Mas hoje a gente trabalha com cães castrados e nós precisamos castrar os nossos animais porque também existem milhares de estudos demonstrando que os benefícios da castração, tanto no controle de piometra, tanto no controle populacional de cães de rua, como também em alguns casos até para câncer de mama. Mas assim, os andrógenos, quando eles estão aumentados da circulação, ele também controla a nossa leptina. Por isso que quando a gente castra, a gente também perde isso. E a leptina aumentando essa resistência, cães castrados engordam. Isso é metabólico. Então milhares de coisas podem levar à obesidade. Então vamos colocar aqui alguns fatores que vão levar o nosso animal à obesidade. Ingesta calórica, né? Uma gordurosa, um animal que está comendo mais do que necessita. Falta de exercício. Eu entendo, gente, vida corrida. A vida mais corrida que a minha tá bem complicado de eu achar, mas eu sei que tem muita gente até que tem vida muito mais corrida que a minha. E assim, você que tem uma vida tão corrida e tem o seu pet,
é complicado colocar somente dentro de casa, fazer um carinho, aí você faz o quê? Para compensar, né, aquela falta de tempo, você quer oferecer uma coisa gostosinha para ele. Então isso que acaba acontecendo, o problema da obesidade dos cães, os animais eles estão tão humanizados, mas eles também estão com humanos sem tempo para ele. Sem tempo de fazer o exercício adequado. Todo mundo sabe, tem que se alimentar bem, tem que fazer o exercício e tem que ter uma qualidade de vida, né? Um lazer para desestressar e ter também vida saudável. E os nossos cães? E os nossos gatos, que muitas vezes ficam trancados o dia inteiro, perdem sua identidade e também acaba acontecendo o quê? A obesidade. Então, antes de vocês até assim adquirirem um pet, é muito importante entenderem que ele vai, por menos trabalho que possa dar para uma criança, é um filho peludo, no qual vai ter necessidades para ter uma vida saudável de milhares de coisas, e principalmente o seu tempo. Então a falta de exercício é um dos que eu acho que é um dos principais problemas que a gente está vendo na obesidade. A castração aumenta mais ainda a necessidade do exercício, tá bom? Aí vem os problemas, infelizmente, endócrinos. Nesse caso, a gente tem o hipotiroidismo, o hiperadreno, a síndrome de Cush, né? E a diabetes tipo 2. Que é aquela que tem resistência à insulina. A insulina está tão aumentada nos animais obesos que ele não é aquela insulina, a maioria das diabetes em animais é insulino dependente. Mas em animais obesos acaba desenvolvendo a diabetes tipo 2. Principalmente gatos obesos. Os gatos obesos, eles têm maior propensão de desenvolver a diabetes 2 que os cães. Então, isso são doenças muitas vezes que precisam do endocrinologista e doenças de difícil tratamento. É um animal que está sempre indo no veterinário, tem que estar sempre fazendo os exames e muitas vezes pode descompensar. Então, isso tudo muitas vezes pode ser evitado simplesmente combatendo a obesidade do seu pet. E aí, outra coisa que acaba acontecendo é chegar lá no nosso consultório, né, para fazer aquele animalzinho obeso, e a gente vai começar a pensar então agora em que exames? Que exames vamos inicialmente pedir para o animal obeso? Então, olha, eu vejo pouco vet fazendo isso, sim, né? Eu acho que sempre, toda vez a gente precisa pedir no mínimo esses exames. A rotina, não só nos animais obesos, tá? De vez em quando, uma vez ao ano, ver como está a glicose, colesterol, triglicerídeos dos nossos pets. Mas no animal obeso, eu vou pedir só isso? Não. Isso aqui é muito pouco. Eu posso ter um animal com a glicose normal, só que a insulina dele já está aumentada. Então eu já sei que esse animal já está tendo intolerância à insulina. Ele tem predisposição a se tornar um animal diabético do tipo 2. E aí é só dieta, não tem condições de a gente fazer, ele não é insulino dependente, é exercício e dieta. Então isso aqui você vai demonstrar para o seu tutor lá, ó, a importância que ele vai desenvolver uma doença se ele não chegar e tomar os devidos cuidados. O colesterol total somente? Não, o ideal é a gente pedir as frações, o HDL, o LDL e o VLDL. Então a gente sabe que o colesterol e suas frações, elas são produzidas pelo fígado e pelo intestino. Então, olha aí o intestino de novo. Eu sempre falo aqui nos vídeos a importância do intestino saudável.
ele está envolvido em milhares de doenças. E se esse animal não tem um intestino saudável, ele tenderá a ter problemas. Então, isso são coisas que cada vez mais nós veterinários no dia a dia temos que estar nos preocupando com o intestino saudável. E o fígado? Milhares de estudos estão lá. Fígado alterado vai fazer com que ocorra o aumento do colesterol. Mas em hepatopatias graves, nem sempre o colesterol vai estar aumentado, não. Muitas vezes em hepatopatias ele vai estar diminuído, porque o tecido hepático ele não está conseguindo sintetizar o colesterol. Então, assim, quando eu penso em colesterol aumentado, muitas vezes eu não penso inicialmente em hepatopatias. Eu começo a pensar em problemas endócrinos que podem estar levando. Porque na alimentação, o que vai começar a aumentar vai ser o triglicerídeo. O triglicerídeo vai começar a aumentar. Até chegar ao colesterol total, demora um pouco, porque tem uma densidade maior. Então é mais ou menos isso, ó. O HDL, que é a maioria do colesterol dos pets, ele tem alta densidade. O legal é que os animais, diferentes de nós humanos, eles têm o HDL bem mais alto, naturalmente. Tanto que a gente não observa problemas de arteriosclerose tão frequentes em animais. Animais têm AVC? Tem, mas não tão frequente como humanos. Animais têm problemas de infarto? Não, por quê? Porque ele acaba muitas vezes não tendo aquele depósito de gordura em vasos, porque isso está mais ligado ao aumento de LDL. Então é mais ou menos assim, de uma forma bem básica, bem, vamos dizer, didática. O colesterol, a gordura jogada no sangue, ela não é lipossolúvel, então precisa de uma proteína para ser transportada. O HDL é uma proteína de alta densidade. O LDL é uma proteína de baixa densidade que vai se ligar e vai formar as lipoproteínas. E o VLDL ainda é mais baixa densidade que o LDL. E isso vai circular pelo nosso corpo. O que acontece com o HDL? O HDL tira tudo dos tecidos, dos vasos, leva para o fígado para ser excretado pela bile e pelo intestino e tchau. Já o LDL é aquele que vai pegar tudo para colocar na reserva. Aquele que, não, peraí, gordurinha fica aqui, ou vou colocar aqui. Então ele é um dos responsáveis muitas vezes pela formação de depósitos, tanto em órgãos como também em vasos. Então, quando a gente faz lá o exame de sangue, a gente sabe que o colesterol, como dizem, né, o mau colesterol é o LDL e o bom colesterol é o HDL. Mas isso aqui também é muito importante, nós precisamos do tecido adiposo. A gente coloca ele como mau, mas ele tem sua função. Nós precisamos de reserva energética, nós precisamos de tecido adiposo presente para milhares de produção de imunidade, até para a leptina mesmo, a produção de leptina no controle de saciedade. Então, claro que isso aqui em animais a gente não vê tão alterado como em humanos, mas é importante, porque se começar a acontecer essas alterações aqui, isso tem que ser tratado. Então a gente tem a mesma coisa, o colesterol e suas frações. E os triglicerídeos? Muitas vezes o que a gente vai observar quando o colesterol começa a alterar, né? A gente vai ter as doenças que eu já citei lá para vocês, endócrinas, e isso vai ter que ser tratado. Então, se tem hipotiroidismo, repor o hormônio. Se tem hiperadreno, controlar o cortisol basal. Esse animal está ou não tomando glicocorticoides? O corticoide vai levar... Tanto que a gente toma corticoide e a gente aumenta a fome. Porque o glicocorticoide ele também aumenta a resistência à leptina. E você não tem saciedade. Então, tudo isso é metabólico. Hoje a gente não pode simplesmente olhar para o nosso cão obeso e ver, ai, que bonitinho. A gente tem que olhar assim, meu Deus do céu, eu estou descuidando do meu pet. Eu estou predispondo ele a doenças. E hoje sabe-se também que, principalmente em fêmeas, o aumento da leptina, eu estou predispondo o meu animal a desenvolver câncer de mama. Eu estou predispondo o meu animal a ter lipoma, né? E aí sim vai
E falta muito estudo. Em humanos, se a gente começar a ver milhares de tumores envolvidos em obesidade, imagine se isso necessita ser estudado nos pets também. Então é isso, gente. Esse vídeo é só para chamar a atenção da importância que a gente tem. Tem milhares de coisas ainda para falar. Tem isso. Lembrei de uma coisa antes de terminar. Existe já comprovado um estudo, assim, eu achei um estudo, mas acredito que tenha mais, que a suplementação de ômega 3 ela diminui os lipídios do sangue. Coloquei lipídios, tá? Mas é todas aquelas frações. Diminui os lipídios do sangue. Então já está se comprovando que o óleo de peixe, no dia a dia, ele tem os benefícios da regulação disso. Ele ajuda no combate também da obesidade. E outra coisa de tratamento, também contra o câncer de nutracêuticos, né? É a vitamina D. Hoje os nossos pets não tomam sol adequadamente e muitas vezes a vitamina D necessita ser suplementada e isso também está envolvido demais. A diminuição de vitamina D no corpo aumenta a possibilidade de câncer. Só isso que eu tinha esquecido na hora da despedida, mas aqui eu acho importante para deixar aí na dica. Existe muito mais coisa, é um assunto fascinante. Eu acho que hoje aí os estudantes de veterinária que quiserem fazer TCC nessa área, tem milhares de coisas que ainda precisam ser descobertas e muitos estudos ainda precisam ser feitos em longo prazo, né? É uma doença humana persistente e também, consequentemente, está se tornando, pelos nossos pets de companhia, uma doença também dos animais, tá bom? Não se esqueçam de estarem me seguindo lá nas redes sociais, mandem comentários, perguntem o que eu gostaria que eu falasse aqui no canal para vocês, assim também vai trazendo mais enriquecimento e me ajuda também a pensar, gente, tem hora que a cabeça fica pensando o que eu trago de novo para eles e eu gostaria de estar trazendo um assunto que vocês gostariam de estar escutando. Não deixe de dar minha curtida, que isso aqui é muito importante aqui para o canal e me estimula, me ajuda muitas vezes a trazer cada vez mais vídeos novos, tá bom? Um beijo para todos e até breve!